Aí, gente, ganhamos 2-0 para São Paulo, sem sustos. São Paulo jogou melhor, mereceu a vitória. Estreia do Roger Machado, pé direito aí. Fui crítico à contratação dele e à demissão do Crespo, principalmente, né? Mas agora que ele já assinou o contrato, já foi apresentado, já estreou, vou torcer com todas as forças para que o Roger Machado dê certo no São Paulo, tá? E vamos falar desse jogo, vamos falar da estreia. O Parmeirinha perdeu pro Vasco, né? Um abraço aí aos irmãos Cruz Maltinos. E deixa o São Paulo isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Obviamente, é a quinta rodada, só que São Paulo é isolado, com 13 pontos, invicto, né? 4 vitórias, um empate. Nem o São Paulino mais otimista esperava esse começo de campeonato assim. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Tenho certeza que vocês vão me ajudar a chegar nos 1.000 inscritos aí. Deixa o like já no vídeo. Se achar que o que eu falei aqui é tudo uma besteira, abobrinha, depois você dá dislike. Mas deixa o like agora. Vamos falar aí da vitória então do São Paulo por 2-0 sobre a Chapecoense. O Roger Machado não mudou o time. Teve uma atitude inteligente, né? Por mais que o Rui Costa deu aquele 1 milhão de desculpas esfarrapadas para falar que o Crespo merecia ter sido mandado embora, ele não merecia. São Paulo vice-campeão não. Chegou na semifinal do Campeonato Paulista, vice-líder do Campeonato Brasileiro, vinha de 5 vitórias consecutivas quando perdeu o Palmeiras. Então assim, estava num momento legal o Crespo com o time, só que decidiu mudar. Fui contra, sou contra até agora, mas já que mudou, vamos para cima, vamos torcer para que o Roger Machado faça o melhor trabalho da vida dele, né? Porque é o que ele tem que fazer. Até hoje ele não se mostrou o técnico que ele prometia ser, mas agora ele tem a oportunidade. Está indo num clube gigantesco, tem bons jogadores, né? Tem uma tranquilidade para trabalhar, porque aparentemente o Rui Costa adora ele. Então que dê certo. Hoje ele entrou com o time, que ele não fez mudanças, foi muito inteligente nessa parte, porque o time que vinha ganhando, né? Como eu estava falando agora, um time que vinha desempenhando bem, vinha conseguindo resultados. A única mudança foi o Enzo pelo Wendel, mas é porque o Enzo sentiu, machucou. E o Wendel, eu sei que hoje nós vamos falar muito do Marcos Antônio, que deitou e rolou. Nós vamos falar do Luciano, que voltou a fazer gol e voltou a jogar bem. O Caleri, que tem um dos melhores começos de ano que ele já teve na carreira dele. Enfim, do Lucas Ramon, que fez mais um excelente jogo na lateral de São Paulo. A zaga de São Paulo foi muito boa. Mas hoje eu queria destacar 2 jogadores que eu, particularmente, sou muito crítico. Primeiro, o Bobadilha. Eu acho que o Bobadilha fez um grande jogo. Foi dele o passe para o segundo gol do Caleri, né? Segundo gol do São Paulo, que foi do Caleri. Ele deu o passe ali dentro da área, ele acertou a bola na trave, e mais do que isso, a função dele no meio-campo de marcação ele fez muito bem, e ele chegou muito no ataque. Toda hora ele estava ali na área, tanto que ele deu o passe para o Caleri dentro da área, e o chute dele na trave foi ali, na entrada da área, né? Se não estava dentro da área, estava um pouquinho para fora. Então, jogou muito bem. Eu não sou de dar nota para jogador, mas hoje o jogo do Bobadilha foi para nota 10. E quem assiste meus vídeos aí sabe que ele é um jogador que eu não gosto. Eu acho que o Bobadilha tem muitas deficiências ali, principalmente para ser titular do São Paulo, né? Mas enfim, hoje ele fez um grande jogo. Tomara que eu esteja errado e que ele faça excelentes jogos assim durante a temporada toda. E outro cara que eu critico muito, que ainda não tinha mostrado por que ele veio para o São Paulo, por que o São Paulo contratou ele, foi o Wendel, que tinha feito até então 1 ou 2 jogos razoáveis para bom com o time do São Paulo. Hoje jogou os 90 minutos, foi substituído já nos acréscimos acho que é pro Nicolas, né, o menino da base de São Paulo que entrou, porque o Enzo machucou, né, e fez um grande jogo. Eu achei que o Enzo, assim, até sair o gol do São Paulo, e ali
o Marcos Antônio começar a dominar totalmente as ações do jogo, até aquele momento, o Wendel era um dos meus candidatos ao melhor em campo. O São Paulo não, ele foi muito bem defensivamente, muito bem defensivamente, e atacando, ele acertou cruzamentos, bateu escanteio, chegou na área. Gostei muito do Wendel. Enfim, também fez um jogo para mim nota 10. E também é outro jogador que eu ainda falta, mas tomara que ele engrene aí durante a temporada. Vamos precisar dele, né? O Enzo não vai aguentar todos os jogos do São Paulo. E vamos para cima. Do resto, né? O São Paulo começou o jogo. Primeiro tempo, o São Paulo foi bem no primeiro tempo, fez um bom jogo, principalmente do meio do primeiro tempo até o final da primeira etapa, né? Dos 20 minutos até o fim da primeira etapa, o São Paulo foi muito bem. E a Chapecoense não ofereceu perigo ao São Paulo. Não porque a Chapecoense é fraca. Só lembrando, a Chapecoense não tinha perdido no campeonato ainda. Tinha feito apenas 3 jogos, né? Com esse foi o 4º jogo dela no campeonato. Tem um jogo a menos. Mas ela não tinha perdido, tinha 5 pontos conquistados. E era um jogo difícil. O São Paulo sempre que enfrenta a Chapecoense, ele enfrenta dificuldades. Tanto que uma estatística interessante desse confronto é que o São Paulo agora abriu uma ligeira vantagem nesse confronto. Porque eram 12 jogos, se eu não me engano, 16 jogos, 4 vitórias de cada lado e 8 empates, ou 7 empates. Eu sei que era totalmente equilibrado o confronto. E agora o São Paulo passa uma vitória, né, sobre a Chapecoense, e uma vitória, assim, muito tranquila. O São Paulo não sofreu. Teve um chute só da Chapecoense que foi no gol, um chute de fora da área no fim do primeiro tempo já. Um rebote, o lateral direito pega ele em pé esquerdo e o Rafael faz uma grande defesa, né? Nesse momento ainda estava 0-0 o jogo, então seria 1-0 para a Chapecoense. Foi importante essa defesa, mas foi o único momento que a Chapecoense assustou o São Paulo. Depois disso, não aconteceu mais nada. O São Paulo dominou totalmente as ações, foi pro final do primeiro tempo empatando ainda em 0-0. Não sei se teve influência ou não do Roger no vestiário, né? Mas o São Paulo voltou avassalador. Voltou que não deixou a Chapecoense respirar. Eu tô para falar, é claro que eu não sou uma enciclopédia do futebol, né? Também não tenho uma memória fotográfica. Mas eu tô para falar que a Chapecoense foi passar no meio-campo e chegar perto da área de São Paulo com mais de 40 minutos do segundo tempo. Então vou falar isso. Da dominância tão forte que foi esse segundo tempo do São Paulo. Que voltou sem mudanças, só que, assim, numa pegada diferente, né? O campo não ajudava muito o estilo de jogo do São Paulo. Mas quem tem jogador como o Marcos Antônio, não. Aquela bola que ele deu pro Luciano no primeiro gol, filho, é qualquer coisa, assim, um passe preciso. Eu achei que o Luciano ia perder o gol, né? Porque ele estava um pouco de lado, de costa pro gol, né? Mas ele faz o movimento certinho, cabeceia no canto. E o Marcos Antônio dominando totalmente as ações do jogo. Luciano volta a jogar bem. E o segundo gol também já sai um pouco depois, né? Bem rápido. Acho que o primeiro gol foi ali com 15, 20 minutos do primeiro tempo. E com 30 minutos o São Paulo já faz 2-0. Ensaiou até uma goleada, né? Porque teve um gol anulado do próprio Marcos Antônio, teve bola na trave do Bobadilha. Enfim, o São Paulo amassou. A verdade é essa, amassou a Chapecoense no segundo tempo, mereceu a vitória e por tudo que está fazendo no campeonato, merece estar na primeira colocação. São Paulo não é o favorito ao título. São Paulo não é que mudou, saiu o presidente do São Paulo, entrou o vice-presidente que era da chapa desse pessoal. A gente não pode se esquecer disso. Nós não podemos ser ingênuos. Tem muita gente lá ainda que é desse grupo político que estava dominando São Paulo nos últimos anos. E o atual presidente faz parte disso. O Arim Assis, durante todo esse período, ele foi dessa chapa que dominou São Paulo e que afundou São Paulo. Então a gente precisa ter calma.
Não é porque mudou o presidente, não é porque mudou o treinador, tá com ares novos que o São Paulo é favorito a nada, não é. São Paulo ainda precisa provar o porquê tá aí nesse ano, né, para saber se vai disputar algum título, se vai disputar Libertadores pro ano que vem, se vai só jogar para não ser rebaixado, mas por enquanto, com 5 rodadas, o São Paulo merece estar na liderança. Vamos falar de jogador por jogador, dar as notas bem tranquilo. O Rafael foi exigido uma vez no jogo, uma defesa difícil. Como eu disse, o campo irregular, chuva, molhado, um chute forte no canto, ele pega rasteiro, que garantiu até então, aquele momento, um empate, que mais cedo, mais tarde viria da vitória, né? Então, nota 9 para o Rafael. O Sabino e o Alan Franco, perfeito no jogo. Não perderam um embate com os atacantes. Tinha um atacante da Chapecoense, um grandão lá, né? Que muito forte, muito forte. O Sabino é muito forte também, né? Mas toda vez que ele conseguia dominar a bola, eles paravam ele com falta, jogou com inteligência também. Então acho que os dois foram perfeitos, nota 10 para os dois. O Wendel, como eu disse, um destaque da partida. Para mim ele foi perfeito, ele foi muito bem defensivamente e atacou muito bem também. Então nota 10 para o Wendel. O Lucas Ramon, nota 8, jogou bem. Quem mais? Bobadilha. Aí, nota 10, fez um jogo de almanaque. Eu espero estar errado sobre o Bobadilha, espero que ele seja isso que ele jogou hoje, que ele assuma a titularidade de São Paulo incontestável, que domine o meio campo ali na parte defensiva. Nota 10 para o Bobadilha. Nota 11 para o Marcos Antônio, né? Joga muita bola. O que esse moleque joga de bola é brincadeira. É o principal jogador de São Paulo no ano disparado. Não tem ninguém nem perto dele. Então, nota 10. Danielzinho, um jogo um pouco mais discreto. Ele está jogando na primeira linha de passe de São Paulo, ali perto dos zagueiros, né? Tem um bom passe, mas jogou bem também. Nota 8, 9 para o Danielzinho. O Lucas, bem discreto hoje. A gente mal ouviu falar o nome do Lucas, né? Tentou dar uma ou duas arrancadas ali, mas o campo também não ajudava. Vou dar essa colher de chá. Vou deixar o Lucas sem nota, porque para mim ele foi mal hoje. O Luciano jogou bem, nota 10, fez o gol, não deu piti, não tomou cartão à toa, não ficou passando o pé em cima da bola, deixou o jogo rolar. Então, nota 10 para o Luciano. O Caleri, também um dos melhores em campo. Jogou muita bola, o primeiro tempo todo o Caleri incomodou, como ele incomoda o jogo todo, a zaga da Chapecoense, e fez o gol também, né? Então nota 10, tenho que falar. E para a estreia do Roger Machado, não dá para variar, obviamente, mas ele fez uma coisa que já me agradou, ele não mexeu no que estava dando certo. O time do São Paulo estava dando certo, perdeu o Palmeiras na semifinal do Paulista, o Palmeiras foi melhor, mereceu a vitória, não estou chorando, mas teve um erro de arbitragem claro, que influenciou no resultado do jogo. Mais uma vez, né? Mas, enfim, São Paulo jogou pior que o Palmeiras, então a vitória foi justa do Palmeiras. Mas antes disso, São Paulo vinha de 5 vitórias consecutivas. Então o Roger chegou, não mexeu no que estava dando certo. Acredito que ele vai implementar algumas coisas, né? Ele gosta de um jogador mais driblador, então provavelmente o Ferreirinha vai ter mais oportunidades. O próprio Luca, que eu acho que deva ter mais oportunidades. Mas isso é assunto para mais para frente, né? Tomara que ele consiga fazer com que esse grupo de jogadores se juntem mesmo, que apesar de todo o transtorno que o São Paulo passa fora das 4 linhas, consiga levar o São Paulo em um ano tranquilo. Pô, se disputar um título da Sul-Americana, da Copa do Brasil, é mais do que bem-vindo, né? E no Brasileiro fica tranquilo. Por enquanto é 45 pontos, pé no chão. Passou dos 45 pontos, está brigando lá em cima, aí nós vamos pro título. Mas por enquanto 45 pontos, quem sabe uma vaguinha ali no Libertadores. E se der mais para frente para brigar por título, vamos lá. No momento São Paulo é líder, não quero me empolgar demais, mas é isso. Então, vitória para nós. Domingo tem mais, São Paulo enfrenta o Bragantino lá. São Paulo ganhou a última lá, né? Então, vamos com tudo para lá. E continuar aí nessa pegada, filho. São Paulo tem tudo para fazer tem o que precisa, né? Tem jogadores esforçados,
medianos, alguns medíocres para baixo, mas jogadores esforçados. A comissão técnica está respaldada, não dá para negar isso. E o problema é a diretoria. Mas se a diretoria só não atrapalhar dentro de campo, pagar o salário dos caras aí, eu tenho certeza que o São Paulo passa um ano tranquilo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, uma boa noite. Fui!